volta nessa série de episódios fantásticos que estão sendo construídos aqui no 18º Encontro Mineiro de Educação, que acontece no Tauá Resort. Sim, este evento tem a organização do Sinep-MG, o Sindicato das Escolas Particulares, na gestão do professor Winder, e sempre ele ao meu lado, Guilherme Goulart. Que prazer recebê-lo. Muito bem, Bruno, e dessa vez a gente está aqui com duas personalidades importantíssimas da educação nacional. E que nos ajuda, assim, a trilhar um caminho mais seguro para a educação e para as escolas. Amábile e Sueli, sejam bem-vindas. Bravo! Gente, eu queria começar perguntando a vocês o tema que vocês levaram para o palco. E a dissertação de vocês no palco foi fantástica, a gente já aqui colheu alguns feedbacks pelos corredores, que são os desafios do formato, da forma que o projeto de inclusão hoje acontece dentro das escolas. E eu queria ouvir de vocês, as especialistas, que pudessem falar um pouco para a gente do olhar de vocês sobre esse processo, sobre essa pauta. Eu queria começar assim, vai dar certo? Bom, eu vou então responder, vai. Ai, que bom. Sejamos otimistas sempre. Na verdade, o conceito de inclusão é um conceito não muito simples, porque ele é um conceito humano, ele parte da pessoa. Não basta eu dizer que você tem que ser inclusivo. Você tem que ser inclusivo. Quer dizer, isso depende um pouco da tua história. Quer dizer, se você nasceu numa família naturalmente inclusiva, você desenvolve os conceitos com muita naturalidade. Se não, você tem que aprender dentro de uma instituição. E às vezes isso é uma aprendizagem um pouco dolorosa. Porque incluir, ele é um processo afetivo, um processo de acolhimento, de entender o outro e principalmente de aceitar. Porque, por exemplo, lógico que tanto a família quanto a escola adoraria alunos típicos de nota 10, que tudo desse certo, que você não precisasse adaptar nada. Então, quando você lida com a inclusão, você lida com a diferença. Você lida com um potencial diferente de cada um e exige de você, portanto, um esforço muito maior de olhar para o outro com esse potencial. A lei já mostra isso. A legislação diz, por exemplo, que você tem que educar dando oportunidade para o aluno desenvolver os seus talentos e seus potenciais de acordo com as suas condições pessoais. Nós é que ainda achamos que precisa ele entrar numa trilha igual dos outros. Então, a escola ela precisa se acostumar, inclusive, com a legislação, que já deu dicas, e nós precisamos apenas tirar do papel e colocar em prática. Eu acho que esses eventos que a gente está vendo, eu e a Amábile, o GEDUC e aqui, estão trazendo a IA como uma ferramenta fantástica. Tem muita gente que tem medo da IA, né? E eu acho até que é válido ter medo da IA, porque qualquer ferramenta mal usada, ela é perigosa. Mas, para a inclusão, talvez a IA seja uma das possibilidades futuras de ajudar o professor a personalizar o ensino. A obedecer a lei. Obedecer a lei, dizer que o aluno tem direitos de desenvolver o seu potencial de acordo com as suas qualidades, as suas características, o seu ritmo, o seu tempo, entendeu? Então, essa é uma luta que é desse século, que é desse tempo. A gente sair daquela caixinha de achar que a gente vai resolver tudo com uma capacitação, o TEA é assim, não é. Cada um tem o seu perfil, tem o seu DNA, e a escola é que está sendo desafiada a trabalhar com esse indivíduo de forma individual. É o PEI, é o pai, e é a customização, vamos chamar assim, de uma educação para dar oportunidade para esse aluno. Essa é a nossa luta. Amábile, mas eu tenho vivido um desafio assim, mais no chão da escola, porque dentro de uma sala de aula eu tô com 5, 6 monitores ao mesmo tempo. Isso não vai atrapalhar o restante dos alunos? Olha, eu arrisco dizer que sim, né? Eu arrisco. O professor hoje tem um desafio, Guilherme, assim, que é absurdo, né? Que além de ensinar e manter todo mundo no ritmo, ele hoje tem que lidar com diferentes dificuldades de aprendizagem na mesma turma. Então, ele tem que ser, vamos supor, se é um professor alfabetizador, ele tem que saber alfabetizar quem tem Down, quem tem autismo,
quem tem TDAH. Que tarefa fácil, hein? Não, pois é. Então, acho que hoje quem mais precisa de um suporte é o professor, de fato, né? E, além de tudo, ainda, as pessoas entendem que precisam colocar os auxiliares também do lado do professor, e daí ele fica tendo 5, 6 adultos Para ele tomar conta. para ele tomar conta. Então é um desafio muito grande. A Sueli e eu vamos escrever um documento sobre a inclusão para as escolas particulares. Devemos publicar isso até o final do ano, onde a gente vai orientar as escolas para que elas possam lidar com esse tipo de desafio, né? A trilha pode ser uma ajuda para o professor, porque de uma vez que você fez uma trilha para um aluno, em determinados momentos ele não precisa estar na sala de aula normal, ele pode estar numa sala de aula multifuncional ou fazendo uma outra atividade que diz respeito à sua trilha, né? Se o aluno não tem trilha, ele vai na trilha de todo mundo, mas se ele tem uma trilha, ele tem toda a obrigação, a escola tem toda a obrigação e ele tem o direito de andar na trilha que foi traçada para ele. Então, em alguns momentos, ele não precisa estar com esse professor, e esse professor pode estar com a turma dele fazendo o trabalho que ele acha que tem que fazer. Mas hoje é um desafio, um nó. Mas olha, Guilherme, essa sua pergunta para a Mabri, ela traz outras questões por trás. A quantidade de auxiliares, vamos chamar, na sala, ela é muito complexa, porque ela gera uma distração permanente. Mas mais do que isso, quando esse aluno ele traz que a gente chama apoio escolar, quer queira, quer não, esse professor que está sobrecarregado, ele delega. Sim. Ele delega para aquele apoio escolar a responsabilidade do aluno. E aí, se ele tem 5 apoios escolares dentro de uma escola, ele não tem, dentro da sala de aula, ele não tem condição, ele vai delega mesmo. Sim. E aí, essa inclusão fica mais pseudo-inclusão ainda, porque esse professor não tem condições de lidar com toda essa diversidade. Foi o que a gente está falando na nossa palestra, né? Ninguém vai num médico que é cardiologista operar o pulmão. Ninguém vai fazer isso. Então, existe uma necessidade da gente ter algumas especialidades, né? Algumas escolas podem se especializar em Down, outras em autismo, e a gente precisava entender essa questão na escola e aceitar isso na escola, né? Mas a gente tem dificuldade, o professor acaba tendo que ser um clínico geral. Eu vou tentar trazer uma reflexão complexa para ver se a gente consegue diluir. O fato é o seguinte: todas as vezes que a gente tem uma necessidade de uma lei, de um Estado legal, é porque no termo coletivo a gente precisou de um instrumento que mediasse essa relação. Não demos conta enquanto sociedade e precisamos de um legislador para fazê-lo. E de fato o projeto de inclusão, sem esse instrumento legislador, talvez ele não seria tão debatido quanto ele é hoje. Mas eu gostei de uma questão que a Sueli trouxe no começo da fala dela, que é: se você nasce dentro desse contexto, se você convive com esse contexto, você tem ali a experiência diária que te aflora essa sensibilidade e te faz errar e acertar, conviver e aprender. O que eu percebo é que no chão da escola, o que tem se tornado um desafio é que esse processo de aprendizagem ele está sendo com muitas intervenções. Você tem muitos manuais, você tem variação de lei, aí agora você tem que produzir o PDI, aí agora você tem que ter uma sala, aí agora não, aí já mudou, aí agora você tem que fazer um negócio customizado. E de fato o professor que não teve o tempo necessário do processo de aprendizagem dele também, tem que se submeter a isso. Será que de fato a gente não está vivendo um reflexo dessa... Eu vou fazer a afirmação, mas eu não acredito nela na plenitude, de uma pseudo-inclusão, justamente porque o desafio ele é muito maior do que o textual, do que o papel aceita? Sem dúvida, é por isso que eu sempre começo a falar de inclusão, falando da cultura inclusiva. Por exemplo, quando na sua família, você tem uma cultura dessa família, você sabe o que esperar do pai, sabe o que esperar da mãe ou de qualquer filho, você cria textos imaginários, né? Então, as pessoas aprendem a lidar com aquilo. A escola precisa dessa cultura para saber o que é que o diretor pensa, o que é que os coordenadores pensam. Para isso, tem que capacitar. Mas a capacitação não significa curso. Elas são conversas, rodas de conversa, ou chamar, a Mabri tem uma experiência boa, vou chamar na minha escola para ela falar dessa experiência. É essa troca
de vivência, de experiências e de conhecimentos é que é a cultura que gera a cultura. Então, não tem outro jeito, quer dizer, vamos dizer que um percentual de pessoas de nosso convívio tivessem uma experiência de inclusão na sua família, ou de pessoas com deficiência até na sua família. Naturalmente, ele tem uma sensibilidade maior sobre essa questão. E aqueles que ouviram sempre falar, não chega perto. Eu tive, por exemplo, escola privada por quase 40 anos. E era uma escola inclusiva, premiada nacionalmente. Eu tive pai, médico, mãe médica, que tirou o filho porque tinha uma criança Down na sala, como se ele pudesse ser contagioso. E aí você vai imaginar que 2 médicos vão falar isso, então o processo é familiar. É cultural. É cultural. Quer dizer, não é ser médico. A priori eu achei um absurdo. Como 2 médicos podem pensar isso? Chegar e dizer assim, professor, tem que tirar essa menina de conviver com meu filho. Por quê? Porque o Down é muito carinhoso. E o filho deles foi escolhido. Ele abraçava, ele beijava. Quer dizer, aquilo que uma pessoa naturalmente acharia positivo, para eles não foi. Então é cultural o processo. Eu diria que a inclusão começa na família. Na família. Na família. Você vê claramente quando a família aceita ou não aceita uma criança que precisa de algum apoio. Quando ela não aceita, entende? Ela não inclui. É verdade. Então ela não inclui, tipo assim, eu escolho uma escola para o meu filho que tem uma necessidade e outra escola para o meu filho que não tem essa necessidade. É isso. Essa é a primeira coisa, que você vê que a família não está aceitando, não está incluindo o próprio filho, porque ela escolhe uma escola para um e outra escola para o outro. Fica muito claro que uma criança que convive com uma escola inclusiva, ela amadurece na sua humanidade. E os outros alunos também, né, Sueli? Desculpa te cortar. A porque a inclusão é boa para todo mundo, inclusive para quem típico. Falo dos outros. Mas a minha questão aqui foi mais no aspecto do professor, porque de fato a inclusão ela é necessária. O mundo não é de alguns, o mundo é para todos. Mas essa convivência, como o Gui citou, você ter às vezes 4, 5 adultos dentro de uma sala, você ter várias especialidades, o professor sendo um clínico geral. E aí eu pergunto para você, Amado, como a gente faz um movimento cultural tão forte? Porque, como vocês falaram, é cultura, eu concordo. Só que a cultura, ela segue ciclos, ela depende de série de dinâmicas. Como é que a gente consegue dar essa resposta para a sociedade num tempo tão curto? Porque quem vive e sofre tem pressa. Só que o processo a gente não consegue dar essa celeridade. Uma resposta perfeita, ela vai demorar. Vai demorar, não tem jeito. Mas a gente está dentro do ambiente escolar procurando isso, né? Eu vou dizer para você, pelo menos dentro do âmbito das escolas particulares, todo mundo quer acertar. Todos. Sim. Todo mundo quer acertar. Eu vejo isso. Não tem escola que diz... Todo mundo tem um desejo de fazer o melhor. Eu não quero inclusão na minha escola. Não ouço isso. Pelo contrário, eu ouço como fazer melhor. Como fazer melhor. Eu acho que essa é a pergunta. Né? Você levantou uma bola que eu vou para uma outra linha. Uma linha que me compete mais. Eu sou administrador, não sou pedagogo. Te perdoo. Perfeito. E eu, de alguma forma, preciso viabilizar esse projeto. E eu vejo uma interpretação dúbia, pelo menos, das famílias do que é a inclusão. Chegando laudos de... Gente, passou alguém na rua, fala, dá um laudo, meu filho. Tá chegando... É assim mesmo. É corte e cola. E a família tá chegando... Exigindo... Com a mão muito pesada e ninguém quer saber dos custos do processo. Esse processo dessa forma, no meu ponto de vista, ele é insustentável. Ele está se tornando cada vez mais insustentável. Como é que vocês estão enxergando esse... Eu diria assim, nós precisamos lutar por novas legislações que atendam às demandas que estão ocorrendo. Então, mas só que uma legislação, ela é resultado de muitas vozes, é resultado de muitas dinâmicas. E essas vozes são desde o parlamentar para as famílias,
para as pessoas implicadas. Nós tivemos, por exemplo, eu e a Mabri, uma luta de anos com o parecer 50 sobre o autismo, e o que é que nós aprendemos com os autistas? Eles são altamente mobilizados. Eles têm uma quantidade expressiva de entidades que são geradas pelas famílias, e elas foi que aprovaram o parecer 50. E ouvindo eles, hein? A gente Ouvindo os eles, pais, né? os pais. E eles fizeram uma campanha tão impressionante que o Camilo, o nosso ministro, ficou incomodado. Era hashtag homologa Camilo. Onde ele chegava tinha uma placa, onde ele chegava tinha uma faixa. Olha a mobilização dos pais. Uma mobilização nacional. E aí chegou uma hora que o Camilo chegou e disse, resolvam, porque eu quero homologar. Por quê? Porque é uma comunidade enorme. E exemplo dos autistas, Guilherme, é que nós precisamos para a escola privada, para outros grupos, de mobilização, de luta, de realmente ir atrás dessas vozes. Aí eles vão atrás dos deputados, atrás dos senadores, atrás dos gestores, dos sindicatos. Essa suma é que vai fazer a nova lei. A gente tem algumas sugestões, né? Se vocês quiserem, a gente pode até antecipar aqui. A gente tem, por exemplo, sugestões de que, evidentemente, se a escola tem, se o ônus dessa mobilização para a inclusão cai sobre a escola, que a escola possa ter um desconto nos seus impostos. Se cai sobre a família, que o pai possa integralmente abater no seu imposto de renda. Então, a gente tem algumas indicações já caminhando dentro do legislativo. Que ótimo. Agora, a gente, como a Sueli falou, né, quer dizer, a legislação é de muitas vozes. Então, vamos Precisa ver. de força. É um vetor. Na realidade, eu já aprendi isso dentro do Congresso, né? O que sai é um vetor. Você não sabe A onde mesa, chega. a mesa de forças está lá, eu sou física, então, né? A mesa de forças está lá, resultante vai sobrar o sair, vetor. o resultante. Entendi. Entende? Mas a gente tem saídas, né? Porque o direito do autista, ele é preservado pela Constituição. Então, esse direito, todos nós temos que manter, ok? Mas diz o quê? Que o governo precisa garantir a educação. E como o governo está deixando a desejar na questão do atendimento aos autistas, os pais escolhem. Sim. Né? A escola particular é uma escolha. Ela nasceu na Constituição para ser uma escolha. Hoje ela é a única escolha dos pais. De uma certa forma, as famílias também precisam ser mais posicionadas. A Constituição Federal, no artigo 205, ela diz que a educação é responsabilidade do Estado, da família e da sociedade. E aí nós, às vezes, ficamos um pouco tímidos enquanto família, enquanto escola, entendeu? Porque o Estado coloca uma política que às vezes não atende a lei, como eu falei hoje. A política do governo não atende a lei, ela é contra a lei, entendeu? Mas ninguém tem força para lutar contra isso. O governo está com a caneta na mão. E como ele que faz os convênios, ele que paga as contas, ele termina usando isso. Percebe? Lamentavelmente. É aquela história, é o uso do poder. Nós não podemos interferir nisso. Nem vou dizer que está certo ou errado, cada um faz aquilo que acha melhor. Só que para nós, o que a escola privada hoje pensa? Tem que cumprir a lei. É isso aí. Nós temos que cumprir a lei, nós temos que respeitar a lei. E o governo não está respeitando. E por isso que precisa conhecer. Porque senão, qualquer um que chega na escola e diz, tem uma lei assim, tem uma lei assim, mocinho, qual é a lei? Não é? E bate o pé, né? Firme. Sim, por isso que a fala da Sueli foi importante, né? Porque a Sueli mostrou o quê? Quais são as leis que dão arcabouço para a inclusão. O que essas leis falam, o que a gente tem que fazer e o que a gente não precisa fazer. Não é o que a família entende, ou o médico entende, a sociedade entende, ou o governo entende. Mas a gente tem lei. E a gente precisa conhecer a lei. Muito bem. Sensacional. Só mais um ponto aqui. Só para acabar, tá, gente? Já está finalizando. Não, estamos aqui à sua disposição. Esse assunto aí nos leva até meia-noite. Não é? É porque é um negócio legal da gente discutir e é importante para a gente. Em alguns momentos, a gente tem alguns encontros com alguns representantes públicos, como vereadores, deputados. Eu já cheguei a citar algumas vezes, gente, isso aqui, ele falou, Guilherme, você acha que eu vou falar um negócio desse? Sim, claro. Você acha que eu vou... Eu preciso... porque chega a ter um nível de cuidado que eles sabem que nós temos, dele falar assim, olha, eu preciso reeleger. Aí o governo começa o mandato pensando na reeleição, né? Entendeu?
É isso. Mas será que com essa união nossa, a gente vai conseguir fazer com que eles também tenham uma revisão desse... Sim, a gente precisa jogar eles para isso, né? Porque alguém tem que apertar. Pois, porque se ele precisa de voto, você pode Eu dizer, digo que ok, os eu autistas entendo, né? dão a lição. Se você fizer uma pesquisa hoje, quase todos os estados têm leis estaduais a favor do autismo. Eles lutam em cada município com leis específicas. Gente, vai no shopping. É por aí. Sim, sim. Vai no shopping que você vai ver que É. até o andar exclusivo de estacionamento já está sendo criado. É disso que eu estou falando. É disso. É, Direitos que você nem enxerga aqui, eles vão lá e conseguem. é. Então, A mobilização. A mobilização hoje, a gente aprendeu isso. Chegou uma hora que nós quase desistimos do parecer 50. Sim. E aí a comunidade autista botou a boca no trombone e terminou dizendo assim, como vocês vão desistir? Não, nós já assinamos. Tínhamos 2.800 entidades assinando o parecer. Legal. Entendeu? Isso foi para a Isso gente que falamos. muito Foi uma- gratificante, né? Porque a gente escreveu o que veio de audiências e escutando Especialistas. especialistas, professores, quem faz escola, quem faz lei. Então, claro que é o vetor, saiu um vetor, né? Mas esse vetor, os autistas foram muito favoráveis a ele, né? Porque pelo menos a gente deu um norte, né? Então, na hora que a gente quase desistiu, eles... Sério? Não, Não, de jeito nenhum. vamos Amado, terminar. vocês trouxeram a ideia das associações, dos grupos de autismo. O que está faltando pra gente? Nós temos os sindicatos, nós temos as associações, nós temos Eu diria, nós temos... sabe o quê? Ousadia. Precisa. Sabe, ousadia, porque a gente tem o sindicato. Pensa numa força que tem o sindicato. Esse aqui de Minas, gente. Olha a força que tem esse sindicato. É Caramba, impressionante. Só que a gente se acua. Quando chega alguém na escola, era uma escola pequena, de um mantenedor, chega lá e diz assim, não senhor, é aqui, olha, tem essa lei. A pessoa treme. A pessoa treme. Então o sindicato tem que dar essa segurança, né? De que, olha, nós vamos para cá, esse documento que nós estamos escrevendo tem essa função, nós vamos mostrar o caminho e todo mundo tem que ter ousadia para ir nesse caminho. Né? Vamos lá. No Estado legalista, o sindicato ele ajuda justamente nessa mobilização desses critérios. Sim, Sem sombra de dúvidas. parabéns. Muito é bem. isso aí. Senhoras e senhores, chegamos ao fim de mais um episódio desse Pocket que está acontecendo aqui no 18º Encontro Mineiro de Educação. O podcast Bosta On tem o prazer de ser o porta-voz e trazer as pessoas do palco até a sua casa, até o seu celular, até o seu computador. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado, Amable, muito obrigado, Sueli. Foi um prazer conversar com vocês. Guilherme, sempre muito obrigado. Senhoras e senhores, fiquem com Deus, até a próxima, porque o Boss tá on. Valeu. Obrigada.